pode dizer agora, para os jovens que estejam interessados e curiosos, é uma questão de aptidão, né, já vem de criança, ou é questão de geração de pai para filho, ou é o que você assiste, o que você lê, o que é que influencia para uma pessoa ter interesse pela astronomia? Então, esse desejo de estar observando o céu, os astros, os fenômenos, acredito que seja de família. Porque os meus bisavós, né, eles eram bastante procurados lá na região para saber de fato o comportamento da natureza e automaticamente também aqueles que iam buscar as informações tentar trabalhar a agricultura, como a corta de madeiras, né, no período do escuro, durante a lua, né, no claro não se corta madeira, não se planta cebola, algo do tipo assim. Então, a minha bisavó, a Madalena do Massapê, como era conhecida, ela era uma mulher guerreira e forte nesse sentido de conhecer essas crenças e saberes. A partir daí ela foi repassando também para alguns filhos, né? E a minha avó, que era a nora dela, aprendeu muito com ela, e também eu morei com a minha avó um certo período, e ela me passava também algumas orientações, e isso foi me despertando, eu fui gostando, e fui aprimorando ainda mais. Então, eu sempre indagava, sempre deixava ela inquieta com as minhas indagações, porque eu queria aprender cada vez mais. Ainda criança, ouvia ela falar sobre as posições dos astros, que o inverno seria bom, o inverno seria ruim, a questão da lua nova. Então, sempre ouvi isso e ia guardando na memória. Inclusive, eu tenho um arquivo, inclusive, e também escrito à mão, sobre todas as observações que os nossos antepassados teve e que dava certo, né? A posição dos astros, a posição da lua, se vai ter muita chuva, pouca chuva, quando você corta uma madeira, se está cheia d'água, se está enxuta. Então, à mão eu escrevi o fato e o que é que poderia acontecer com aquilo. Então, é um elenco de informações. Então, a partir daí, dessa experiência deles, eu também adquiri e comecei a estar fazendo particularmente. É um tema um pouco também assustador, até porque envolve outras questões, né? Inclusive, algumas pessoas têm até medo de observar os astros, por causa dos fins dos tempos, algo do tipo, tem esse mito também. Mas eu vejo por um outro caminho, né? Eu vejo por um outro caminho. Então, particularmente, eu venho de uma família rural, sou do meio rural, e eu observo os astros para a gente trabalhar melhor na agricultura. Então, se eu sei que esse ano, o ano de 2023, terá poucas possibilidades de chuva, pelas observações, então, automaticamente, eu não vou investir muito na minha lavoura. Eu vou trabalhar na medida do possível. Então, a gente tem essa observação por conta desses fatores. É muito difícil a gente ver isso na sociedade, como você relatou, principalmente para os jovens, né? Mas eu reconheço esse trabalho que eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, aquelas pessoas que indiretamente não gostam do serviço, né? Sofro preconceito com isso, sofro também preconceito, mas eu estou fazendo a minha parte, isso não me importa, eu estou fazendo com todo cuidado, inclusive está aqui em minhas mãos o livro, que eu registro todas as informações do tempo, todas elas a punho, né, a caneta, desde o dia 1º de janeiro de 2013 até o dia de ontem, está tudo registrado aqui no livro, e a gente acaba sofrendo algum bullying por conta disso também. Então, aos jovens, né, de hoje, que caminham em outros trilhos, né, visam outros fundamentos, o que eu tenho a dizer é que, sim, cada um tem um dom. Cada um tem um dom, tem a sua metodologia de vida, como você também falou no início, você gosta do futebol, o outro gosta do dominó e assim sucessivamente. Então, eu gosto bastante de observar e anotar. E as minhas anotações, um dia eu vou partir desse mundo. Um dia eu vou fugir daqui, né? Não sei para onde eu vou, mas eu vou sair dessa terra. Então, eu quero que as minhas benfeitorias nessa terra sejam, de fato, valorizadas, não pela importância de L. Carlos, mas pela importância dos saberes e das crenças populares. O Evandro, eu gostaria só de acrescentar, ele falou uma palavra aí, chamou atenção. Que tipo de bullying sofre o L. Carlos? Ou não quer falar? Quiser falar? Posso sim. Somos chamados, né, ou particularmente eu sou chamado tabaréu da roça, tabaréu do campo, certo?
para que isso? Para que você faz isso? Né? Qual a importância disso? Agora, Ricardo, e o que é que incomoda essas pessoas? Sinceramente, eu vejo pela perspectiva da inveja, certo? Boa observação. Eu acho também que é por aí. Sem precisar de observatório, né? Então, eu vejo por essa perspectiva. Não está tirando pedaço de ninguém, não está ofendendo ninguém, não está agredindo ninguém, não está roubando ninguém. O que é que incomoda? Pois é, né? Só pode ser essa perspectiva de ser quem eu sou e não consegue. Penso dessa forma. Não consegue. Agora, voltando à questão mesmo do fenômeno da natureza, dos acompanhamentos, Ed Carlos, você observa vários fenômenos durante o ano e nos últimos anos tem acontecido muitos, né? Chuva de granizo, círculo no céu, círculo no sol, enfim, enchentes, trovoadas, chuvas de grandes proporções, enfim. Mas eu queria que você explicasse esse ciclo no céu, por exemplo, o ciclo que aparece em torno do Sol, nos seus estudos. Por que esse ciclo aparece? E nos últimos anos ele tem aparecido muito, né? Especialmente no Nordeste e mais especialmente no estado do Ceará. Bom, os ciclos no Sol, o nome técnico, os halos, né? Halos. Isso. A que a gente chama dessa forma, e a que a gente consegue identificar como ciclo, né? Porque a gente sabe até um ciclo. Ele acontece quando a nossa umidade relativa do ar está cheia, está muito acumulada de água, né? Tem gotículas de água esparramadas aí na atmosfera. Então, é como acontece com o arco-íris, né? O arco-íris é a resta do Sol com a mistura das gotículas de água, então aparece o arco-íris. A mesma coisa o ciclo no Sol. Então, se aparece um ciclo, automaticamente a umidade relativa do ar está boa, e consequentemente teremos chuvas em breves. Então, é uma observação centenária dos nossos povos. Então, quando vemos um ciclo, no máximo aí 3 dias já temos alguma mudança climática na região. Agora, tem tido também a superlua, né? Inclusive essa agora que você conseguiu identificar a passagem do avião. E, assim, a curiosidade da superlua que chama a atenção do mundo todo. Então, essa superlua, em cima disso aí, o que é que você tem, que experiência você tem tido com a superlua? Que emoção, qual a sensação que você tem tido? E qual foi o ano, sei lá, da superlua que mais, assim, lhe chamou a atenção? Até, deve ter sido até essa, né? A última. Sim, com certeza, foi essa última aí do dia 13 de julho, né? Uma data bem marcante, 13 de julho de 2022, com esse fenômeno. A superlua, ela acontece quando ela fica mais próxima da órbita terrestre. Então tem o perigeu, né? Então ela fica, ela chega ao limite mais próximo, que é, se não me falha a memória, 315 milhões de quilômetros da Terra. Se não me falha a memória, né? Eu posso estar enganado. Então, ela chega mais próximo da Terra, por isso que a gente consegue visualizar ela no seu nascer bem enorme, né? Bem além. Então, a natureza ela nos proporciona coisas que, aos olhos de alguns, é tudo normal, né? Mas para quem tem aquele olhar cuidadoso, um olhar com carinho, percebe nos detalhes a beleza que a natureza nos proporciona. Você falou aí o termo perigeu, né? E para ficar mais didático, para o nosso ouvinte tomar conhecimento, ficar, digamos assim, mais ligado na questão, explique para o ouvinte o que é perigeu. O perigeu é quando a Lua está em seu ponto mais próximo da Terra, né? Ela fica, durante a sua rotação, ela vai ficar mais distante ou mais próxima do planeta Terra. Então, quando ela está mais próxima, esse processo do perigeu. Então, por isso que a gente consegue visualizar ela em um tamanho maior. A mesma coisa quando nós estamos próximos um do outro, a gente consegue visualizar um tamanho maior. E a distância que vai ficando longo, a gente também perde essa visibilidade. Nós temos aqui, além da pergunta da ouvinte, vamos lá. Temos um áudio, vamos trazer esse áudio lá, ouvinte. Muito boa essa entrevista, eu quero parabenizar a esse rapaz que tem sido até discriminado pelo que ele faz, mas é uma coisa que poucos fazem. Eu acho que ele é o único na nossa região. Esse é o ouvinte José emitindo a sua opinião. Binha, em Conceição do Coité, está na escuta, está gostando da entrevista. Bom dia, estou gostando da entrevista. Parabéns para o meu conterrâneo, parabéns para a direção da rádio por valorizar esse profissional. Osni Guimarães, São Paulo. Esse São Paulo certamente é sobrenome, né? Porque não tem a vírgula para indicar que está em São Paulo. É professor Osni. Professor Osni, né? Pronto. Bom dia, parabéns
pela entrevista generosa, não diz onde é, mas a gente parabeniza. A própria Tereza diz: estou gostando muito dessas explicações sobre o planeta. E exatamente a nossa entrevista, nosso bate-papo com o Ed Carlos Almeida, proprietário do Observatório Almeida. Bateram um papo, a gente falando um pouco sobre astronomia. E a pergunta da S. Leite foi feita antes do intervalo. Ela pergunta por que as rachaduras na terra na nossa região. Lembramos que ela é do Salgado. Pois é, amiguinha. Esse tema, vou ser sincero a você, eu não tenho muita propriedade para estar trabalhando, né? O interessante seria um geólogo, né? Mas assim, é como eu falei anteriormente, possa ser que sejam consequências, né, dos efeitos que nossos antepassados, ou que nós mesmos contribuímos para estar agredindo o meio ambiente, né? Faz sentido, né? Mas quem poderia te responder com mais propriedade e com precisão seria um geólogo. Agora, Ed Carlos, com essa sua preocupação com a astronomia, com toda essa questão relacionada à natureza, qual a sua preocupação, a sua visão de mundo atual, né? Para onde o mundo caminha com tanto desmatamento, com tanta queimada? Isso tudo, claro, também está no cerne da sua questão, da sua preocupação, dos seus estudos, das suas experiências. Como é que você observa o mundo, a partir até do seu município de Exu? Então, Evandro, hoje, graças aos movimentos sociais, às linhas que defendem a conservação do solo, a preservação do nosso bioma, o único do mundo, a Caatinga, nós temos já muitas pessoas que se conscientizaram e que estão conscientizando também os seus vizinhos. O desmatamento continua, sim, infelizmente, mas em uma menor proporção. Então, se a gente estivesse seguindo aquele ritmo, acredito que nós não estaríamos mais com o nosso bioma Caatinga. Então, essa visão, essa perspectiva que a gente tem de olhar com carinho, é possível produzir na Caatinga, com a Caatinga, pela Caatinga. Não precisa desmatar, não precisa acabar com ela para a gente poder conseguir produzir. Então, a gente, enquanto seres pensantes, inteligentes, devemos ter esse cuidado com o nosso precioso bioma. Recentemente, a Igreja Católica, a CNBB, preparou um tema da campanha da Fraternidade que falava dos biomas. Isso foi muito trabalhado, né? O Papa Francisco fez uma encíclica sobre a questão da casa comum. Então, ele fala com tanto cuidado, com tanto carinho, né, que possamos ter zelo pelo nosso ambiente, pelo nosso meio. Agora, eu queria aproveitar aqui para registrar, está nos acompanhando, nos ouvindo, né? A jornalista Laura Ferreira, também jornalista Dali Alves, e perguntar para você agora, Ed Carlos, voltando à questão do fenômeno, né? Dos fenômenos da natureza. Bom, um estudo de um professor da Universidade Federal de Alagoas, me parece que o sobrenome dele é Molion, ele detectou nos estudos dele que nos próximos 10 anos, a partir de 2020, o Nordeste não teria mais grandes estiagens. Teríamos 10 anos, digamos assim, de chuvas equilibradas. E nós estamos já no 3º ano, e me parece que isso tem acontecido, isso tem se confirmado. Então, 2020 foi o primeiro ano, foi um ano muito bom. 2021 do mesmo jeito. E 2022 nós já estamos no 2º semestre e a média de chuva na nossa região é acima, digamos assim, até da média dos anos piores. Nós temos no Nordeste uma média de chuva de 700 e poucos milímetros, e nós, só para ter ideia, em 2020 nós tivemos uma média na nossa região de mais de 1000 milímetros de chuvas. Então eu queria perguntar para você o seguinte: os seus estudos, os seus acompanhamentos permitem também alcançar alguma coisa nesse sentido em relação à nossa região? Está batendo essa conta, não está? Sim, Evandro, por enquanto está batendo sim. Os estudos em laboratório, em pesquisa, ele é mais profundo. Nós, apenas observando, a gente consegue detalhar aí pelo menos para 6 meses a 1 ano. A gente não vai conseguir fazer uma visão para uma década, né, como eles conseguem. Mas esses últimos 3 anos, inclusive 20, 21 e 22, está bem de chuva. 2022 o nosso inverno está um pouco escasso de chuvas, mas vamos conquistar ainda a semente e grãos, né? Vamos ter nosso alimento.
Em 2020 foi recorde. Nós consegui registrar lá em Chu 1.088 milímetros. Isso. E nós nunca conseguimos ter essa quantidade de chuvas. Em 2021, 930. Então, estamos passando da média. A média para a nossa região é 800 milímetros, né, pelos estudos, mas que anterior a 2020 não chegávamos nem a 600. Então, nós tivemos aí uma década também de 2011 até mais ou menos aí 2019, com menos de 800 milímetros. A partir de 2020, conseguimos superar essa quantidade, muita água na terra, né, muitas enchentes, e isso é bom. Então, a gente não consegue, de fato, fazer uma projeção maior, mas a gente consegue fazer uma projeção, pelo menos, para o ano. Certo. A média do Nordeste me parece que é 720 milímetros, 700 e poucos milímetros, ou seja, nós estamos atingindo a média, acima da média, né? Já nos 2 anos, primeiros anos, 2020, 2021 e 2022 também se encaminhando para isso, né? Como você citou, o inverno realmente tem sido a chuva mais espaçada, né? Mas não vai perder de tudo, vai ter região que inclusive vai ter ganho de safra, né? Com certeza, com certeza. Se nós tivéssemos, pelo menos lá em Chu, né, o que eu posso dizer, se nós tivéssemos chuvas do dia 23 de junho ao dia 2 de julho, a safra seria perfeita. Mas exclusivamente nesse período de 8 dias faltaram chuvas na terra, consequentemente a produtividade caiu, mas vamos ter produção. Bom, eu queria chamar a atenção do ouvinte que é o Ed Carlos, ele é apenas um curioso, né? É um técnico agrícola, ele não é um agrônomo, não tem uma formação tão superior assim para ter na área, né? Então, assim, é uma pessoa que é curiosa, né? Que tem aprofundado mais nos estudos e nas suas observações, por isso já tem uma certa experiência. Então, às vezes não pode, como a pergunta da nossa amiga Cileda ainda há pouco, né? Claro que ele, dentro do contexto, pode opinar, mas a gente tem que entender também esse lado. Bom, o Ed Carlos, então essas experiências e com relação à chuva me chama a atenção, queria até te fazer uma pergunta nesse sentido. Por que é que acontece um ano de chuva pior do que outro? Agora, por exemplo, de repente o Nordeste tem secas seguidas, secas longas, de duração de até 3, 4, 5, 6 meses. E agora vem essa perspectiva de 10 anos digamos assim, de bondade, de bonança, né? De boas chuvas. O que é que tem mudado na natureza para isso acontecer? O que é que pode ter acontecido ou o que é que pode estar acontecendo? Então, é comum esses ciclos de secas, né? Bem falado a seca de 32, a seca de 61, inclusive 61, segundo relatos, foram 14 meses sem cair um pingo de água do céu. Né? Relatos de pessoas que viveram essa seca, inclusive meu avô, ele relata isso. Então, é bem normal que isso é comum, esses ciclos de seca e também terem os ciclos de enchente. Quem é que não se recorda da enchente de 60, a enchente de 89 e assim por diante? Então, é uma balança, né? Anos bons, anos ruins, e um vai compensando o outro. Claro que quando nós temos os anos ruins de chuva, as dificuldades são enormes. Por que isso acontece? Porque isso frequentemente acontece. Claro, por ser um ciclo natural, óbvio, mas também tem a contribuição humana nesse sentido. Temos os desastres tanto pelo excesso de chuva, quanto também pela falta de chuva. Então, nós, seres humanos, contribuímos para que isso também possa acontecer. E onde é que está a nossa contribuição negativa nessa questão? Refriso, né? Repito aqui a questão do nosso olhar com carinho para com o meio ambiente. Se a gente descuida dele, consequentemente, a próxima seca aí pode ser pior do que essa última de 2012. A gente sabe, até pela história, Ricardo, que a seca mais forte no Nordeste foi a de 1877, que foi chamada seca do século e dizimou bovinos do Nordeste e muitos seres humanos, né? Bom, agora sim, eu queria também te perguntar uma questão que eu acho até curiosa, né? A questão dos 10 anos fechados. A cada 10 anos sempre vem esse fenômeno da seca. Então, assim, a partir, por exemplo, do século XX, nos anos 900, 1932, aí você pula 32 vai para 40, você não vê um histórico que a história registrou uma grande seca nos anos 40, mas de 32 você vai para 51. Então, é uma questão de 8, 10 anos. Aí 32,
51, 41 deve ter tido também, mas a Guerra Mundial foi tão famosa, a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa tão histórica, que deve ter absorvido todas as outras notícias do mundo, né? Então, 1951, o 1961, o 1971, o 1981, 1991 e 2001. Todos esses anos, nós tivemos aqui na nossa região secas tradicionais, secas de longo prazo. O que é que isso pode explicar? O que é que isso pode significar? Esse 10 anos significar a cada 10 anos uma seca. Em Exu tem um senhor chamado Francino Pastor. Ele deve ter mais ou menos seus 93 anos. E nos nossos bate-papos, eu gosto muito de conversar com pessoas idosas, né, pessoas experientes. Ele sempre me dizia: meu filho, todo ano terminado em 1 é ano ruim de chuva, né? Então, quando você falou isso aí, eu me lembrei desse episódio que ele me relatou. Então, são ciclos, né? Os ciclos terminados em 1, consequentemente, vai ter problemas na questão climática envolvendo as nossas chuvas. Nosso líquido tão precioso, né? O povo nordestino necessita tanto, mas infelizmente ainda a gente não consegue estar ajudando a contribuir nesse processo. Agora, qual é o impacto a inversão térmica pode provocar, principalmente na lavoura de carne? Pois é, né? Estamos tendo agora muitas temperaturas abaixo da nossa realidade, inclusive os termômetros marcam 16 graus, 17, e a gente, quando chega ao campo, logo pela manhãzinha, vemos a plantação, né, principalmente o feijão, todo coberto com a sublimação, né, o serena, como nós chamamos popularmente, e as folhas enrugadas, né? Então, o frio ele é tão perverso que ele acaba queimando também a plantação. Então, isso influencia, consequentemente, na produtividade da nossa lavoura, principalmente no feijão, que é mais sensível do que o milho. Então, basicamente, ao receber essa inversão térmica, o frio abaixo, né, do nosso contexto, do nosso limite, a plantação também ela sofre consequência com isso. Então, ela deixa de produzir uma floração melhor, né? A flor acaba não resistindo, cai, assim também como as altas temperaturas, né? A flor não resiste e cai. Então, nesse contexto aí, toda a produção, toda a produtividade, ela acaba sendo penalizada por conta desse contexto dos fenômenos, né, da inversão de temperatura. Aqui o ouvinte, a Dira de Serra Preta está parabenizando, parabéns a Xijob, desejo muito sucesso para ele, parabéns a pessoa do Angico, também aqui, fazendo Angico, muito bom ter uma pessoa para nos ensinar, para ver o tempo, parabéns a Meire, Pé de Serra, fazendo Angico, tem mais alguém aqui. Bom dia, gostaria de parabenizar a Raja Pipo pela entrevista também, com entrevistada de Carlos, excelente bate-papo, a Reina Almeida, na escuta, vai Caixa d'Água. Tem mais aqui bom dia, Evandro, a todos aqui, belíssima entrevista de Carlos, está de parabéns pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aqui em Exu. Nilson Cruz, ele falou aqui em Exu, lógico que ele é exuense. Eu quero parabenizar de Carlos pela entrevista, Tica Cancela Preta. Pois é, nossa amiga Tica, um abraço. Bom, Ricardo, nós sabemos que a Lua tem uma influência muito grande, né, sobre a humanidade, né, e na questão, digamos assim, nossa de cada dia. O que eu queria dizer, se você, digamos assim, pela sua experiência, assim, pela sua vivência, a questão das fases da Lua, né, que muitas pessoas acompanham, né, essas experiências e essas informações. Por exemplo, cortar as unhas, cortar o cabelo, o que é que a Lua impacta nessas atitudes, digamos assim, diárias, né, corriqueiras do homem, né? Então, se você puder detalhar isso para o nosso ouvinte, né? Não, cortar a unha, cortar o cabelo, é melhor em fase tal, porque tem tudo isso, né? Isso tudo está atrelado à questão da natureza e por que a Lua é tão forte, exerce um poder tão forte sobre os homens. Então, há quem não acredite nisso, né? Mas os estudos timidamente também comprovam algo. A ciência, ela tenta trabalhar na linha dela, ela tira os créditos, né, da crença popular, porque ela quer alimentar o contexto que ela estuda. Então,
A minha avó, ela cortava cabelo do povo da comunidade dela, né? Ela fazia esse serviço gratuitamente, mas ela só cortava o cabelo do povo na lua nova. E ela explicava que naquele período era propício para o cabelo sair com mais vitalidade, o cabelo iria ficar mais bonito, mais belo, enfim. Inclusive, ela que cortava o meu cabelo, e aí era 3 dias depois da lua nova, porque segundo as experiências dela, estava em processo também de renovação, né, de cuidado com a nossa aparência, com o nosso cabelo. Sobre as unhas também, há pessoas que não olham, não observam isso. Questões de lua, particularmente, eu nunca observei, mas sempre questões de cortar ou fazer suas unhas no meio da semana traz alguns malefícios, né? Principalmente... Enfraquece a unha? Enfraquece, sim, com certeza, né? Inclusive quem faz isso na sexta-feira. É bem comum a gente ouvir lá, principalmente as pessoas mais idosas, e dia de sexta-feira não se corta a unha, não faz o cabelo, nem a barba, mas é uma crença mais religiosa, né? Eu indaguei até algumas pessoas e diziam que foi na sexta-feira que foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por esse motivo, não deveria fazer esse tipo de serviço, porque, consequentemente, iria nos trazer malefícios, não malefícios espiritual ou progressivo da vida, mas do próprio corpo. Então, as unhas iriam ficar fracas, os cabelos poderiam ficar quebradiços, algo do tipo. As unhas iriam se rasgar com facilidade. Então, é nessa perspectiva. Então, a lua, ela influencia bastante na vida do povo nordestino, principalmente que tem esse cuidado em olhar. Algumas pessoas, eles não gostam de castrar animais, né, capar, como a gente costuma falar no popular, na lua cheia, né, na lua crescente. Por quê? Na lua crescente para a lua cheia, consequentemente, irá inchar, irá ter uma possibilidade maior de ter uma hemorragia, porque o fluxo sanguíneo do animal vai estar mais veloz. Então, costuma fazer esse tipo de serviço numa lua minguante, numa lua nova, onde a gente consegue tentar, entre aspas, dominar aquilo no animal. Uma outra questão é cortar madeiras, né? Nós temos o período escuro e claro, como a gente conhecemos, né? O escuro, ele compreende 3 dias depois da lua cheia e vai até, basicamente, 3 dias antes da nova. Eu trabalho dessa forma. Eu sou lavrador também, nos meus momentos fora do meu serviço. Hoje eu sou funcionário público do município de Exu, mas nas minhas horas vagas eu também trabalho no campo. Então, a gente, quando vai fazer a derruba de madeira, claro, com consciência, a gente faz o serviço 3 dias depois da lua cheia até 3 dias antes da nova, porque isso é o escuro. A gente denominou isso como escuro. Então, a gente pode cortar sem medo, a madeira não vai bichar, não vai ficar frágil. Quando a gente derruba a madeira no período claro, isso é comprovado, inclusive lenha, quando a gente corta uma lenha no claro, né, uma madeira verde cortada no claro, que vai da lua nova até a lua cheia, que é o período claro, antes de 6 meses a gente cortar um pau de rato e já está todo pulvo, como a gente costuma falar. Então ele vai estar podre com bichos, né, o cupim vai estar ali corroendo. Então, é bem forte isso, né? E se você não acredita, faça experiência. Faça experiência que você, de fato, vai entender esse processo. Vai comprovar, né? Com certeza. Então, a Lua, ela tem essa visão, né? Essa perspectiva da gente observá-la e fazer conforme a influência lunar. Então, a influência lunar, ela... por conta do processo, né, epa, fugiu o nome, infelizmente eu tive Covid, e depois da Covid a gente acaba esquecendo algumas coisas. Isso. Certo. Agora Não, de caso... o Guido, só para deixar o recado, o Guido disse que só cortava cabelo na lua nova também, deve conhecer o Guido, né? Olha aí, tá vendo aí? Que maravilha, né? Pois é. Então ele também é conhecedor, né, dessa coisa. crença. Bom, Ed Carlos, em 2019 o Almanaque do Sertão teve acesso a você e uma das coisas que digamos, nós conseguimos detectar foi que nos seus estudos também, nos seus acompanhamentos, passa também pela questão da religião. Você me parece muito religioso. Agora eu queria perguntar para você o seguinte,
O que é que a Igreja Católica, principalmente em relação ao passado, né, tem a ver com o acompanhamento do movimento, desse fenômeno da natureza? Então, eu sou frequentante da Igreja Católica, inclusive sou ministro de Eucaristia, lá na minha comunidade, na paróquia, do Sagrado Coração de Jesus. Todas as festas móveis, todas as festas móveis da Igreja Católica, ela é gerida, influenciada pelas fases lunares, né? Então, a Páscoa, ela é na primeira lua cheia do outono, certo? Então, aqui no nosso hemisfério, que é a primeira lua cheia da primavera lá no hemisfério norte. O que já vai comprovando de que a Igreja Católica tem o seu calendário baseado na astronomia. Sim, com certeza, com certeza. Então, o primeiro dia do ano da Igreja Católica é o primeiro domingo do Advento. Quando é que acontece o primeiro domingo do Advento? O domingo mais próximo depois da festa de Santo André. E a festa de Santo André também é influenciada e gerida pela questão das fases lunares. Então, a partir daí a gente vai conseguir identificar qual dia vai ser a quarta-feira de cinzas, né? Sabemos que toda a quaresma inicia na lua nova e termina na lua cheia, né? Então, vamos ver que dia vai ser a quarta-feira de cinza, consequentemente, que dia vai ser a paixão de Cristo, a Páscoa, Pentecostes, Corpus Christi, o dia do coração de Jesus. Então, tudo isso é influenciado pelas fases lunares. Uma coisa também, dentro desse contexto religioso, Ricardo, eu queria que você até, então assim, até no momento mais light, né, explicasse para o ouvinte e detalhasse, né, esse histórico, porque eu tive acesso a um texto seu, quando você faz aquela narrativa com relação a um velório, por exemplo, como é o acontecimento de o velório e o sepultamento, né? Então tem aquela toda a tradição da Igreja Católica, tem aquela toda a tradição da família, notadamente das famílias religiosas, né? Então eu queria que você colocasse aí para o ouvinte, né, essa tradição, né, que inclusive, só para dar um exemplo, né, inclusive isso praticamente já se acabou, ou está se acabando, né? Um exemplo, o marido morria, o homem morria e a esposa botava luto, a família toda botava luto, vestia preto. Isso parece que não existe mais. Então, eu queria até que você explicasse esse histórico, como é que isso funcionava, né? E por que as pessoas perderam esse sentimento de botar o luto, de se vestir de luto. Então, Evandro, antes de abordar isso aí, eu queria só reforçar que nós temos uma rede, o Sertão, e essa rede, ela tem uma página no Facebook, também tem o Instagram e o WhatsApp. Então, dentro da página do Sertão, no Facebook, eu sempre trabalhei temas, contextos, voltados para o contexto do sertão, certo? Eu queria aqui enfatizar, né, dos meus amigos, assessores, que me ajudam a contribuir também nesse serviço. Eu não vou citar aqui nomes, mas agradeço de coração a todos eles, né? E o que me despertou a fazer um texto, né, de número, se não me falha a memória, O Sertão, de número 45, foi justamente falando dos costumes e crenças fúnebres do sertão. Então, quando falecia uma pessoa, quando ela estava desfalecendo, as pessoas se reuniam ali por volta da pessoa desfalecida e ficavam esperando, entre aspas, a hora da morte. Acendia-se uma vela para velar o defunto, ou até mesmo quando não tinha uma vela, há pessoas que levavam um tição de fogo, tudo uma crença para aquela pessoa falecer na luz, né? A ideia seria essa. Após o falecimento, no texto retrata que era a confecção dos caixões, até porque não existia funerária, não existia o anúncio no telefone para levar notícia fúnebre a alguém, não tinham os meios de comunicação, então as pessoas montavam em seus animais ou ia a pé e ia dar notícia, eu vim aqui porque fulano faleceu. E aí, ao receber a notícia, muitas vezes os receptores diziam assim, eu imaginava que seu fulano tinha falecido, porque ainda tal hora da noite eu ouvi a Cauã cantar o Arrasga Mortalha. Então ainda tinha essa questão. Então hoje
foi desmistificado tudo isso, né? Inclusive Luiz Gonzaga tem uma canção sobre a Cauã, que fala sobre essa história, nessa metodologia. Então, tudo isso foi desconstruído, acredito que ao avanço tecnológico. Então, hoje as pessoas não vão. Eu menino, me lembro ainda que eu saía de Ixu, ia até algumas comunidades vizinhas lá, como Pau d'Arco e Massapê, a bicicleta ou a pé, dá notícias que alguém tinha falecido e que o enterro seria tal horas, porque não tinha um telefone. Então, a gente teria que ir rápido para dar notícia para aquela pessoa se preparar e poder vir para o sepultamento. Então, hoje deixou também de existir a questão de fazer confeccionar o caixão em casa, né? Temos as funerárias, ela serve esse serviço com cuidado, né? A família. E as famílias em si, elas viviam o luto. Era quase que um luto eterno, né? As mulheres, os filhos, né? Ou então, quando um homem ficava em luto, né? Tinha perdido algum parente, algum familiar mais próximo, colocava uma tira, me falhou o nome agora, uma tira de pano preta no bolso da camisa. No bolso da camisa, certo. Isso era bem comum. Isso era bem comum. Era um luto mais disfarçado, né? Isso. Então, ele estaria em luto. Eu vejo o sentimento diferente, certo? Eu, Ed Carlos, vejo o sentimento diferente. Na minha visão, a pessoa faleceu, claro, vamos respeitar o dia que a pessoa faleceu, mas depois a vida segue no seu percurso natural e normal. Para mim, o sentimento tem que ser enquanto aquela pessoa está em sofrimento. Mas o que você atribui à dispensa, esse costume, né? Essa tradição das pessoas se vestirem de luto? Notadamente as mulheres, né? Quando os maridos morriam. Isso. Acredito eu também que hoje, quando a gente vai adquirir roupas, as roupas são basicamente coloridas, né? Dificilmente a gente vai ver uma roupa com a cor uniforme. Então, naquela época, o preto, o branco, o azul marinho, eram peças de pano sem estampas, vamos dizer assim. Então, eu também tenho essa visão. Possa ser que seja uma interpretação errada, mas eu tenho essa visão. Hoje, é mais fácil você chegar numa loja e comprar já a roupa pronta. E naquela época não, você comprava a peça de pano, como assim o pessoal dizia, e ia confeccionar roupa, né? Inclusive algumas famílias adquiriam a peça de pano para fazer a roupa da missa de 7º dia. E aquela roupa era destinada para todo o luto daquele familiar. Bom, você está... Pode ir, o ouvinte está orientando aqui, a Inês, passando na Lagoa Grande, Vila Guimarães, está dizendo que a tira do bolso da camisa se chamava divisa. Divisa? Olha aí, ó. Que nome... Eu não sabia. Não sabia, sinceramente. Interessante. Agora, eu queria que você falasse uma coisa. Você até citou aí da Cauã e da Rasmotoalha. Existe uma informação que a Rasmotoalha, quando ela chega, digamos assim, notadamente na igreja matriz da cidade, né? Que ela pousa no telhado da igreja ou da casa de uma pessoa, está avisando de tipo assim, uma morte. Essa tradição existe e eu queria saber se você acredita nisso e se isso tem alguma comprovação, né, de que a Rasmotoalha chegou na casa de alguém, que pousou no telhado, que algo de ruim vai acontecer. Olha só, primeiro, o canto dela é aquele, né? Nós sabemos que a forma dela se expressar é aquela, é única dela. Então, consequentemente, as pessoas, por ser um canto também triste, eu vejo dessa forma, né? Uma nota tipo de fúnebre, vamos dizer assim. Então ficou marcado, ao ouvir um canto e automaticamente, ou consequentemente alguém falecer, fazia alusões. Então, a Cauã, a Rasmotoalha cantou, deu um sinal, alguém faleceu, então isso foi criando na cabeça do povo essa crença. Cientificamente falando, isso não existe, né? Não tem uma comprovação, mas é mais questões mesmo das crenças populares. Muito bem, tem um áudio de ouvinte aqui também, parabenizando a entrevista. Esse cara é muito sabido, viu, mas estou gostando, gostei mesmo, viu? Esse cara é muito sabido, é de Carlos Almeida. É de Carlos, diante das suas projeções ao longo desses 10 anos do nosso observatório, das suas previsões,
Você tem ideia da probabilidade de acerto? Porque existe o que o povo imaginou que acertou, errou. Existe os edificados que têm conhecimento, você sabe que você calculou, que deu certo, que não deu, chegou próximo. Ou seja, quando você faz uma projeção, quando você faz uma previsão, a probabilidade, a chance disso acontecer. Então, eu não estou querendo, vou responder aqui, mas não vou querer me gabar, como a gente diz assim, mas é verdade, tem que ser dito. às vezes é necessário a gente falar, né? Para ser coerente e exato, eu vou enfatizar aqui que 90% das previsões que a gente consegue fazer, elas acontecem, certo? Como eu relatei no início da nossa entrevista, ao avistar um círculo no planeta Vênus, que a gente chama Estrela d'Alva, e eu falei que poderia acontecer algumas tragédias, né? Coloquei mesmo assim, dias difíceis virão. E de fato aconteceu, começando aqui por Itaberaba, e seguiu para todo o sul, sudeste da Bahia, aquelas enchentes, né? Tudo isso. Então, foram questões que de fato aconteceram e que acontecem. Então, eu vou chutar aí, né, para ser coerente, ser exato, 90% das previsões que a gente consegue observar, fazer, elas acontecem. Sua previsão pode evitar uma catástrofe? A princípio, pelo que eu visualizo, pelo que eu percebo, nunca levou a isso, certo? Então, basicamente, possa ser que um dia aconteça, né? Mas quais seriam as catástrofes, né, que poderia acontecer aqui para a gente? Uma longa chuva, um período longo de chuva, ou muita chuva em pouco tempo, né? Já imaginou chover 200 milímetros em 30 minutos. Então isso seria, de fato, um evento extraordinário e muito prejudicial aonde ocorresse aquele fenômeno. Ou então uma longa seca, uma seca pior do que as que já aconteceram. Então, acredito que tudo pode acontecer, mas eu acho quase que difícil aqui acontecer outros tipos de fenômenos. Edcardo, sobre as chuvas, né? Você faz o acompanhamento diário e, consequentemente, a média mensal. E, como você falou no início, acho que dá para, digamos assim, prever alguma coisa do que vai acontecer pelo menos 2, 3, 4 meses lá na frente, né? Com relação a 2022, segundo semestre, você já tem, assim, uma previsão, diante dessas experiências tudo, e o acompanhamento que você tem, como é que vão ser como é que vai ser esse restante de ano? Olha, particularmente, eu acredito que nós teremos aí boas quantidades de chuva a partir de novembro, suponho, certo? Pelas previsões que a gente tem observado, pelo olhar na Caatinga, inclusive as primeiras águas, que é uma planta nativa da Caatinga, ela já está cheia de botões. Então, ela só vai abrir a flor quando tiver a primeira chuva, por isso que ela chama primeiras águas. Então, lá na região, lá em Chu, muitas primeiras águas já estão cheias de botões. Então, acredito aí que do final de agosto, início de setembro, ela vai desabrochar. Então, consequentemente, acontecendo isso, temos também, olhando as folhas largas, estão todas floradas, né? A floração da folha larga está linda também na Caatinga. Inclusive, eu até... É bom sinal. Sim, inclusive até perguntei a algumas pessoas, sei lá, que tem um conhecimento maior, que eu nunca vi a folha larga florar agora, desde o mês de junho, que algumas timidamente já estavam soltando flores, mas agora, exato, no final de julho, floraram bastante, né? Que elas costumam florar na nossa primavera, né? Em setembro e diante. Edcardo, uma questão que é histórica no Nordeste, né, é com relação à chegada das trovoadas. O pessoal fala muito das trovoadas quando chega em outubro, ela tem um significado, e quando chega em novembro tem outro significado. Qual a diferença disso? Em outubro, ela foi criada uma crença que quando chove em outubro, o inverno do ano seguinte ele é ruim, né? Inclusive, o ano passado nós tivemos, não trovoadas significativas, mas trovejou no mês de outubro de 2021. Chegou até a chover também. Sim. Pouco, mas foi. Isso, né? Não tivemos finalzinho de chuvas. outubro. Isso, não tivemos chuvas significativas. Porém, como eu falei também aqui para vocês, eu gosto muito de ouvir os nossos
as nossas pessoas experientes. Então, há pessoas que digam que quando acontece a chuva em outubro, trovoadas ou até mesmo trovões, depois do dia 20, 21 em diante, que consequentemente já estamos quase dentro de novembro, que isso não iria influenciar tanto. O ruim é quando acontece esse fenômeno logo no início do mês, antes do dia 20. Então, mas de fato acontece, né? As chuvas de novembro, consequentemente, o ano já vai entrar com a terra úmida, a terra molhada, e janeiro costuma chover também. Como o sertanejo sabe, as chuvas de trovoadas, quando não chove 3 dias seguidos, no terceiro costuma chover, com 3 semanas, né? Com 4 semanas, e assim sucessivamente. Então, se observarmos também, todas as chuvas elas são influenciadas por uma lua, né? Todas as chuvas. Esse ano está chovendo mais, está crescendo para cheia, pelo menos lá em chuva, né? Está chovendo mais nesse período. Então, toda a passagem de lua de crescente para cheia, consequentemente, então, vamos ter possibilidade de chover, né? Um fato também dentro da lua é que quando a lua, a sua fase é de 7 dias, né? A lua em si ela tem 29 dias. O calendário cívico mensal é 30 ou 31 dias, né? Mas o calendário mensal lunar é 29 dias. Então, a lua em si tem uma média de 7 dias de uma fase para a outra. Quando a lua é cheia, ou qualquer fase de lua, vamos dizer que seja no dia 1º do mês, e consequentemente a próxima fase de lua seja no dia 9 ou até no dia 10, percebemos que ali ela cresceu 2 ou 3 dias. Então pode ter certeza que chove naquela mudança de fase de lua. Isso é 100% de certeza. É bem incrível isso mesmo. Então, quando ela segue o seu ciclo lunar exato de 7 em 7 dias ou até 8, né, não tem essa influência. Mas quando ela cresce mais de um dia, né, ela foi crescente no dia 1º, foi cheia no dia 10, então ela cresceu 2 dias. Consequentemente, teremos chuvas. Pode ser em qualquer fase de lua. Eu falei essas duas para exemplificar. Muito bem, são 9 horas e 32 minutos. Eu tenho aqui mais tenho informações do ouvinte. Bom dia, Evandro. Pergunta a ele se não tem um livro para vender. Se tiver, onde encontrar. Gói da Chapada. Está falando aqui. Bom dia, adoro essas entrevistas dotadas de conhecimento. Parabéns a todos. É Salete da Pituba. E aqui já é um áudio. A gente vai escutar o áudio porque a gente tem a tranquilidade de ouvir o áudio. A gente vai para o intervalo. A gente vai voltar para ouvir, porque a gente não sabe exatamente do que se trata. Vamos fechar? Hã? Vamos fechar? Então vamos ouvir o áudio aqui. Se alguém vai me xingar aqui, a gente dá tempo de tirar. Então vamos ouvir aqui o áudio do ouvinte. Cadê aqui, produção? Vamos ver o que é que o ouvinte vai dizer daqui. Pronto, vamos conversar. Primeiro áudio. Bom dia, Evandro, Amaral e todos aí da Jacuípe, Boy aqui de Novo Licuri. Eu estou aqui ouvindo atentamente a entrevista desse jovem. Parabéns para ele, viu? Isso ajuda muito mesmo a todos nós. E eu queria fazer uma pergunta para ele aí. Uns certos tempos atrás, um senhor de idade aqui do povoado de Novo Licuri, ele estava me falando que quando a gente visse muita chuva em um ano, que poderia ficar na expectativa que o próximo a chuva era escassa. Isso é mito ou é verdade mesmo? Pergunto para ele aí. Pronto, deixa eu colocar outra na sequência para lembrar daqui. Se o ano chove muito, se o outro ano chove pouco. A outra. Bom dia, Evandro. Esse rapaz tem que idade? Tudo que ele falou aí é verdade. Verdade verdadeira. Você está liberado, eu tenho 74 anos e me criei assim. Era o que meus pais ensinavam a gente. A ver se morresse um vizinho muito próximo da nossa casa, a gente tinha o maior respeito e não passava os 3 dias, eles não deixavam a gente ligar a rádio. Da consideração que a gente tinha pelas nossas pessoas, amigos ou parentes. Mas hoje não. Agora, tudo que esse rapaz está falando é tudo verdade. Verdade verdadeira. Deus te dê muitos anos de vida, saúde e sabedoria. E sabedoria para tu aprender muito mais.
Pronto, aqui. Parabéns, Evandro. Mais uma entrevista. Passando conhecimento, Luiz Alves, do bairro Jatobá. Tem mais outro áudio aqui, professor. Parabéns para esse jovem aí, João Amaral. Beto Magro. Porque tudo que ele passou aí, eu vivi isso. Com minha pouca idade, mas ele falou certo. Uma das coisas que ele falou certo é que todo ano que termina com tem dificuldade, né? Quando ele falou sobre os negócios, sobre os sinais dos tempos. Não é áudio, é aqui, parabéns, Ricardo, para essa entrevista, Raidal Almeida. E essa aqui, eu não sei se o Ricardo vai responder, é uma curiosidade além do além. Quem pergunta é alguém no final, 47, diz o seguinte: pergunta a ele se a lua influencia no sexo do bebê. Os mais velhos falam isso. Essa bem mais forte, né? Influenciando o sexo do bebê. Eu queria só dar uma de intérprete, né, Amaral? Eu acho que a senhora que falou aí, perguntando sobre a idade dele, não quis nem perguntar a idade, quantos anos ele tinha. Eu acho que foi mais assim, no sentido de querer dizer de que ele dava conta de coisas do passado, coisas antigas também. Eu acho que era mais isso. Coisas atuais, claro, mas também que teve acesso a essas informações do passado. Mas aí o Ricardo é livre, para ele dizer a idade dele ou não, mas acho que eu quero dizer mais isso. Ledinese que perguntou se a lua influencia na questão do sexo do bebê. Pronto, né? Eu tenho orgulho de ter nascido no dia 2 de julho, feriado estadual, de 1991. Eu estou com 31 anos hoje, né? Tenho orgulho ainda de ter nascido. A primeira pessoa que me pegou não foi um médico, eu tenho orgulho disso também. Uma parteira. Foi uma parteira, mãe Helena, né? Então, ela é falecida em memória, mãe Helena Almeida, né? Então, eu tenho gratidão ao Deus da vida, porque quem me pegou neste mundo foi uma parteira. Os trabalhos das parteiras do nosso sertão foram sensacional, né? Foi, verdade. E aí, já falando do meu nascimento, voltando à questão da pergunta do bebê, né? A minha avó, ela dominava isso. Inclusive, muitas pessoas iam até ela e perguntavam a ela que ela estava grávida e se seria menino ou menina para começar a fazer o enxoval. E aí ela fazia algumas indagações, algumas perguntas, a pessoa respondia e ela dizia, é menino ou é menina. E eu me lembro de um episódio bastante marcante de uma mulher que chegou lá e minha avó fez as indagações, ela respondeu e minha avó disse assim, olha, vai ser uma menina. E aí naquela época já tinha surgido os ultrassons. Ela foi para fazer o exame e o exame dizia que era menino. E aí ela retornou e falou, olha, dona Leonídia, o meu ultrassom é menino e a senhora me disse que é menina. Aí minha avó, a não ser que você me tenha respondido errado. Mas repita aí as informações. Ela repetiu e minha avó, não, é menina. Resultado da história, a mulher ainda durante o período gestacional fez vários ultrassons e dizia o oposto que de minha avó falava. Ao nascer, nasceu de fato uma menina, né? A minha avó sempre dizia, é menina, mas o ultrassom é menino. E quando nasceu foi uma menina. O que é que ela indagava, né? Isso, naquela época, os idosos, as pessoas mais velhas, tinham vergonha de falar certas coisas na frente de crianças, né? Mas, por incrível que pareça, nesse dia eu fiquei tão curioso para saber o que é que ela perguntava que eu me escondi, certo? E aí, eu me escondi, eu não esqueço desse episódio. E aí, a questão que minha avó perguntava era justamente qual foi o dia da última menstruação daquela mulher. E aí ela dizia, né, foi dia 2 de agosto, ela ia para o calendário e olhava lá a lua. Então, se 2 de agosto tivesse acontecido exato naquele dia uma lua, qualquer que fosse, automaticamente nascia um menino. Se fosse depois de uma lua, automaticamente nascia também um menino, né? Agora, se fosse antes da lua, era uma menina. Então, eu não consegui pegar isso com mais detalhes, até porque foi algo escondido, né? Ela faleceu e ela nem soube que eu acompanhei essa cena, né? Mas eu consegui captar ainda isso, né? E eu comecei a fazer isso também nos animais, principalmente nos bovinos, que tem 9 meses a gestação também, né?
E eu venho acompanhando isso, fazendo algumas previsões, e o que mais se detalha na questão lunar desse episódio é porque, assim, a gente também tem que observar não só o dia, mas a hora que a Lua entrou naquela fase. Então, é um pouco bem detalhista, é bem complicado você conseguir fazer análise. Mas, em alguns casos, eu consigo, acerto, outros eu deixo para lá, para não quebrar muito o juízo na cabeça, mas é bem interessante isso aí, e é comprovado mesmo. E tem toda a lógica, né? Com certeza. Aquela questão da influência da Lua sobre os humanos. Agora, a Laura Ferreira, jornalista, parabeniza pela entrevista, viu, o Ed Carlos? E nós aproveitamos também para ele parabenizar. A Dali, incrível como ele coloca o senso comum e como é legal ouvir através dele sobre os assuntos. Então, eu queria só fazer esses exercícios finais, né? Amaral, se tiver mais algum questionamento aí, Amaral, e alguma participação do ouvinte para a gente fechar. Os ouvintes aqui estão perguntando, eu gostaria de saber dele, a gente vai resumir. Você tem grupos, tem parceiros, né? O grupo do WhatsApp de astrônomos, entendeu? Você tem um grupo, você pode falar, quem quiser buscar mais informação, se vai na rede social, como é que faz, se você divulgar o WhatsApp, como é que faz para falar com ele de casa. E também, a minha curiosidade, se você já viu algum OVNI nessas suas observadas no tradicional disco voador. Disco voador, Você, né? você já botou seu olhar sobre isso? Já conseguiu ver algum? E Marciano a gente vê toda hora. Então, sobre essa questão aí, não, nunca me atentei, nunca me dediquei a isso, certo? Mas eu acredito que é quase que impossível, né? Eu acredito que não. Agora, você acha que existe? Não. Eu não, você acredita? Não acredito. Eu não acredito que eu te pergunto, o homem foi à Lua? Sim. E o outro, você não pode vir aqui à Terra? Eu sinceramente, eu desacredito dessa possibilidade. Possa ser que tenha, né? Mas eu não dou crédito. Então você acha que Amaral é disponível? Olha aí, Amaral. Aí. Então, eu faço parte de um grupo do WhatsApp. O grupo não é meu, mas foi uma pessoa que me indicou a colocar no grupo, inclusive é o professor Alailton, ele é da cidade de Barrocas. Como eu falei anteriormente, quando aconteceu o episódio da Superlua, encaminhou o vídeo para ele, porque ele é conhecedor da causa, né? Ele tem todo um aparato também, ele é professor de física lá na rede estadual de Barrocas, e ele é amante também da astronomia. Então, eu participo desse grupo de WhatsApp. Eu posso deixar aqui o meu número para qualquer dúvida, qualquer indagação, né? Mensalmente eu publico um boletim informativo do O Sertão, inclusive tem uma rede de transmissão desse boletim, eu posso adicionar você também que queira, é o 75982 69 9069. Então, 8269 9069, né? Colocando o 9 na frente e o 75, que é o nosso prefixo. Então, você, amigo ouvinte, pode estar participando, pode estar indagando, né? E a gente pode também estar colocando na nossa lista de transmissão para receber o boletim informativo, né? Que inclusive tem o nome Flor de Mandacaru, boletim informativo Flor de Mandacaru. Dentro desse contexto da nossa rede do O Sertão, então, passando da página do Facebook, o Instagram, o boletim, nós também recentemente começamos a fazer um programa de rádio, lá em uma rádio comunitária da nossa cidade, a Independente FM, e dentro desse programa a gente tenta valorizar e dar credibilidade ainda mais à cultura do nosso povo. Então é uma rede de trabalho do O Sertão, onde visa valorizar e enaltecer a cultura do nosso povo. Eu só queria frisar aqui, só mais um evento, né? Tem um senhor que já é falecido, inclusive era irmão do meu avô, um tio-avô, Tonzinho Massapê, como era conhecido. Ele sempre dizia que o planeta Vênus, a estrela d'alva, ela ficava no horizonte 8 meses, né? 8 meses no leste, 8 meses no oeste. Isso, ele não teve nenhum estudo, ele não teve nenhuma comprovação científica, mas pela sua observância, ele faleceu com mais de 70 anos, ele com a sua observância de menino, ele percebeu que era 8 meses indicada
horizonte do hemisfério, né? Do nosso ambiente. E aí eu indaguei isso a um colega, inclusive o professor Alailton, ele me respondeu em dias. Quando fizemos a conta, deu exatamente 8 meses mesmo. E um fato histórico, que quando é um conhecimento popular e rico, isso aconteceu, Evandro, em 2020. Quando o planeta Vênus está no meio do horizonte, às 6 horas da tarde, aqui no oeste, aquele ano é riquíssimo de chuvas. Várias pessoas já me falaram isso e eu tive a oportunidade de acompanhar isso, né? De comprovar, né? Eu nunca tinha visto o planeta Vênus no meio do horizonte, às 6 horas da tarde no oeste, e no mês de janeiro, certo? E eu acompanhei isso, e de fato se comprovou que em janeiro, em 2020, tivemos mais de 1.000 milímetros de chuvas. Então, são coisas que a sabedoria popular traz, as observações dos nossos antepassados trazem, e de fato é concreto. Para a gente fechar, Carlos, o mundo vai se acabar? Vai. Não sabe quando? Não sabemos o dia nem a hora. Norael olhou assim rápido, ficou com medo, foi Norael. Valeu, Ricardo. Obrigado. Tem 16 segundos esse áudio aqui de uma pessoa muito conhecida, que participa sempre com a gente aqui. Rapaz, inteligência é isso aí, viu? Parabenizar a Rádio Jacuípe por trazer sabedoria à rádio. Muita sabedoria. Parabéns, Rádio Jacuípe e Ed Carlos. Pronto. Maria Bujão, nossa querida Maria Buja. Olha, Ricardo, obrigado, parabéns pela sua participação, pela bela entrevista, né? Obrigado também ao pessoal de Exu todo que está se organizando na gente, aqui em Riachão também, e toda a região. Eu agradeço a todas as pessoas que participaram, direto e indiretamente. Agradeço a todos os ouvintes, né? Reforço as palavras do Evandro, tanto daqui de Riachão de Jacuípe, a nossa cidade oriunda lá de Exu, né? Exu surgiu de Riachão. Abraço a todos os exuenses e quero também deixar um abraço especial a toda a população de Exu e a cidade, que no próximo sábado completará 60 anos de emancipação política. Um abração a todos vocês e juntos nós continuaremos construindo a nossa história. Agradeço, Evandro, a você pela oportunidade, gratidão mesmo à Rádio Jacuípe e a toda a direção dessa emissora, em eu poder estar aqui apresentando o trabalho do Observatório Almeida. Gratidão mesmo. Vai repetir o número, viu? Repetir o contato aí. Pronto, 75982 699069 82699069. Pronto, tá aí, eu vou repetir, tá aqui o 98269-9069, é o WhatsApp, né? Isso. Pronto, o nome dele é Ed Carlos. Agradecemos ao Ed Carlos, ao nosso querido Nora Fernandes, o Evandro Matos. Semana a gente até falar de promoção, a gente dá uma nova etapa, né? Das novidades também da Rádio Jacuípe. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Evandro Matos. O jornalista Evandro Matos, presente aqui junto conosco. Valeu, obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Valeu, então, gente. Aqui você acha que